A moral do Charles do Bronx está tão baixa que agora até Dan Hooker foi para dentro dele e escrachou. Em entrevista lá para o Sky Sports, mas antes deixa aquele like, comenta aí, se inscreve no canal, valeu, se preparem. Charles do Bronx tem mentido em meu nome. Você acha mesmo que foi assim que aconteceu o telefonema? Que o UFC me disse, você quer lutar contra o Charles do Bronx semiconsciente? E eu falei, não, estou com medo do corpo sem vida do Charles do Bronx caído no octógono. Não foi assim que aconteceu, meu amigo. Nunca me ofereceram essa luta e preciso de autorização médica para lutar. Não tive a liberação médica para outubro. O médico me liberou para novembro. Agora, não sei se Charles do Bronx poderia me dar o número do Dr. Dolittle ou qualquer clínica veterinária que ele foi para ver o cérebro. Porque, se olhar bem, o cérebro dele ainda é um purê de batatas na máquina de ressonância magnética. Não sei quem viu a última luta do Charles contra o Topuria, viu a parte de trás da cabeça dele quicar no octógono com uma bola de basquete e disse, quer saber, eu gostaria de ver o Charles lutar em pouco tempo contra o Fiziev. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Vou encenar Charles do Bronx assinando o contrato para a luta. Ele será nocauteado de novo. Não fale mentiras sobre mim nunca mais. Em termos de resposta, eu tenho que dizer, por mais que eu não goste do Dan Hooker, foi uma senhora resposta que ele deu pro Charles do Bronx. Zoou, desmoralizou, chamou até de animal, porque Dan Hooker foi buscar o personagem Dr. Dolittle, clínica veterinária. Veterinário não cuida de pessoa. Olha o desrespeito. Mas quem olha assim até pensa que o Dan Hooker, com essa autoridade toda, é um campeão, né? Ou um ex-campeão do UFC. Que nada. Dan Hooker é um lutador tremendamente comum. Exatamente por isso que eu nunca vou perdoar o Matheus Gamrot. Assim como eu não perdoo o Conor McGregor por ter perdido para o Nate Diaz. Porque nisso ele elevou o Nate Diaz a uma imagem que ele nunca sonhou ter. Aqui é a mesma coisa o Dan Hooker. Ele venceu o Matheus Gamrot e ganhou uma importância tremenda. Sendo que é um lutador que não é para ser top 5, top 6 do peso leve do UFC nunca. O Dan Hooker atualmente é top 6. Que horror! E é até engraçado ele criticar o Charles do Bronx. Porque é um lutador que já está há 1 ano sem lutar. E por que o Princeso não quer lutar? Porque quebrou a mão. Desde então, você só vê o Dan Hooker falando groselha de todo e qualquer lutador do peso leve, promovendo um campeonato de briga de rua em seu quintal, e agora ele responde dessa forma para o Charles do Bronx. Ele que provocou o Charles do Bronx respondeu, e agora ele dá esse piti. Dan Hooker, que por sinal, é um lutador que é loucão, é um lutador que tem um estilo de luta empolgante, mas só vem lutando uma vez. 2023, 2024 foi assim, e pelo visto 2025 também vai ser, porque ele só quer lutar em novembro. Que coisa! Charles do Bronx tomou uma aqui, lapada mesmo. Porque o Dan Hooker, nisso, ele é bom. Ele sabe responder. Mas quem olha assim até pensa, quem que o Dan Hooker é na fila do pão para falar assim com um ex-campeão, um top do peso leve do UFC, não é mesmo? Assim como muitos, o Dan Hooker também acha que o Charles do Bronx errou em voltar a lutar no Brasil, uma luta perigosa contra o Fiziev, em pouco tempo do nocaute que ele sofreu pro Topuria, porque foi um nocaute brutal mesmo. Mas aí que você vê um lutador que tem coragem, né? Eu sei do risco. Mas Dan Hooker tá prolongando ao máximo essa recuperação de lesão na mão. É nítido isso. Para você ver que ele é muito louco, mas até ele tem uma certa precaução. Charles do Bronx não quis esperar a recuperação. A verdade é essa. Por mais que eu ache o Dan Hooker um lutador tremendamente limitado, eu também não posso dizer que essa resposta aqui foi fraca. Porque, na verdade, ela foi boa. Ele zoou o Charles do Bronx na maior. Por mais que eu goste do Charles do Bronx, aqui, o Dan Hooker, mesmo eu achando que ele tem feito o mínimo necessário para seguir no top 6 do peso leve do UFC, no Trash Talk, a gente sabe, é muito difícil do Charles do Bronx vencer nesse sentido. Agora, se fosse uma luta de verdade, esse era o nome ideal para o Charles do Bronx voltar a vencer. Nada me tira da cabeça isso. O que vocês acharam dessa resposta dura do Dan Hooker para o Charles do Bronx? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo, inscrição no canal.